como pode existir o mal e esse Deus? Como é que é possível a coexistência entre as coisas ruins que acontecem no mundo, e nós sabemos que acontecem, e um Deus infinitamente bom e infinitamente poderoso? Oi, eu sou o Matheus e a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão do mal. É importante a gente pensar sobre a criação de todas as coisas. Nós sabemos que Deus existindo, ele é a origem de todas as coisas. Tudo quanto foi criado por Deus. Mas, sendo Deus infinitamente bom, ele não poderia de forma alguma criar o mal, porque senão ele deixaria de ser infinitamente bom. Mas então, como é que a gente pode colocar, um Deus criador que criou todas as coisas e o mal existindo não tendo sido criado por Deus? Ou seja, como é que o mal pode existir e ao mesmo tempo não ter sido criado por Deus? Para responder essa pergunta, o que a gente precisa começar a pensar é sobre o que é o mal. Quando a gente olha para as coisas ruins que acontecem no mundo e a gente fala isso é uma coisa má, o que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente vê alguém cometendo alguma atrocidade e a gente fala, nossa, aquela pessoa está sendo má, mas o que isso quer dizer? Santo Tomás de Aquino, e não só Santo Tomás, mas Santo Agostinho também já falava muito antes, que o mal, na verdade, é a ausência de uma natureza. Ele não é em si mesmo uma coisa, mas ele é a ausência de uma coisa. E mais especificamente, ele é a ausência da bondade. Ele é a ausência daquilo que é bom. E Deus, sendo a própria bondade, Deus sendo justamente o sumo bem, aquilo que de melhor existe, o mal consiste justamente na recusa de Deus. Quando nós rejeitamos a Deus da nossa vida, aí está a origem do mal. Então a gente pode ver que a origem do mal ela não reside numa criação de Deus, porque o mal não é uma coisa para ser criada, mas o mal consiste na rejeição das criaturas dotadas de liberdade, criadas por Deus, em assentir com o bem. Para a gente ter uma imagem mais ou menos tangível, do que a gente pode entender pelo mal, eu gosto muito de usar a imagem do frio e do calor. Quando eu tenho a intenção de deixar alguma coisa mais fria do que ela é, não é que eu injeto frio, é muito mais que eu retiro o calor. Ou seja, ao retirar o calor, eu esfrio a coisa. E do mesmo modo funciona com o mal e o bem. Não é que para realizar uma coisa má, eu injeto o mal nessa coisa, mas é que eu recuso o bem, ou eu distorço o bem que existe nas coisas criadas por Deus. No final das contas, a gente chega à conclusão de que o mal não pode ter sua origem em Deus, justamente porque o mal não é uma coisa criada, mas ao contrário, o mal existe na rejeição do bem, na rejeição provocada pelas criaturas dotadas de liberdade. Então nós seres humanos, quando recusamos a bondade, quando recusamos estar com Deus, aí nós temos a origem do mal. Mas ainda não responde perfeitamente por que Deus, sendo onipotente, ele permite o mal. Se ele é todo poderoso e também infinitamente bom, não faz mais sentido que ele não permita que o mal exista? Nesse sentido a gente precisa entender que, claro, Deus é capaz de fazer isso. Deus é onipotente, então ele é capaz de extinguir toda e qualquer ruindade que possa existir no mundo. Mas, do outro lado, a gente também precisa entender que o meio pelo qual ele faria isso é algo que é incongruente com o plano original de Deus. A gente acabou de ver que o mal ele é fruto da liberdade. Essa liberdade ela foi criada por Deus, ela é querida por Deus. Porque no momento em que Deus foi criar o ser humano ou os anjos, ele teve uma escolha a fazer. Ele falou, olha, eu posso criar essas criaturas com liberdade ou não. E Deus infinitamente sábio, como a gente falou, infinitamente poderoso, infinitamente bondoso. Na sua infinita sabedoria ele julgou que entre criar criaturas sem liberdade, no caso do ser humano e dos anjos, ou dotá-las de liberdade, ele preferiu a segunda opção. Por que é tão ruim e por que é tão perigoso quando alguém defende que Deus deveria tirar tudo que é livre do ser humano para prevenir o mal? Porque a questão é que nós não somos livres para que nós possamos escolher o mal, mas ao contrário, nós somos livres para que nós possamos escolher o amor. É muito difícil a gente encontrar alguém que fale que é possível amar sem estar em plena liberdade.
É muito difícil da gente ver um amor verdadeiro entre duas pessoas, sendo que uma está obrigada a amar, sendo que uma não tem liberdade para dizer não. Isso não é amor. Então a liberdade que Deus deu ao ser humano não é meramente para que a gente escolhesse o mal ou escolhesse o bem, não, mas para que a gente fosse de fato capaz de amar, porque só ama aquele que é livre. Não é que Deus não seja capaz de extinguir o mal, mas é porque para fazer isso, ele teria que também extinguir a capacidade do ser humano de amar. E isso vai contra todo o princípio da criação de Deus. Só que a gente não chegou no cerne da questão. Por que Deus permite o mal? E antes da gente responder propriamente essa pergunta, um raciocínio prévio é necessário. Vamos lá. Deus e o mal podem coexistir? E a verdade é que sim. Quando a gente vai pensar na lógica entre a existência de dois opostos, se eles existem, eles não anulam um ao outro. O melhor exemplo é a questão da escuridão e da luz. É verdade que a luz e a escuridão nunca podem estar no mesmo lugar. Assim como Deus e o mal também não. Mas a existência da escuridão não exclui a existência da luz. É claro que onde há luz não pode haver trevas, mas isso não tira o fato de que, ainda que existam trevas, em algum lugar existe luz. Ou seja, ainda que a gente possa ver no mundo o mal, existe um Deus infinitamente bom e infinitamente poderoso. Porque ainda que sejam opostos, não são necessariamente excludentes. Se eles podem de fato existirem os dois, então ao olhar o mal, eu não posso automaticamente assumir que o bem não exista e que o infinito bem não exista. Para responder essa pergunta de por que Deus permite o mal, a gente precisa entender por que qualquer ser, não só necessariamente Deus, mas qualquer ser humano, um ser angélico ou qualquer coisa, permite que o mal aconteça na sua própria vida. Cada criatura e o próprio Deus permite que o mal exista se e somente se tiver em vista de um bem maior. Eu permito o mal na minha vida porque eu sei que desse mal pode surgir algo bom. Uma mãe que permite o mal do cansaço, do desgaste, para que o seu filho tenha uma criação boa e benevolente. Isso demonstra muito bem essa mãe que permitiu o mal na sua vida, do sono, de noites mal dormidas, para que o seu filho tivesse o devido cuidado, para que o seu filho tivesse realmente esse sentimento de amor de mãe que todos nós queremos receber nas nossas vidas. E a gente pode observar isso tanto em ações que são consideradas boas como em ações que são consideradas más. Por exemplo, um ladrão, quando vai roubar alguma coisa, ele avalia que de fato o esforço dele de roubar, o ato mal que ele comete ao roubar, ele é menor do que um bem maior que ele vai adquirir por esse roubo. Todos nós reconhecemos que ao permitir um mal que pode provocar um bem maior, isso, de certa forma, faz sentido. Dadas as circunstâncias, muitas vezes, inclusive, é até a melhor opção tolerar um mal nas nossas vidas, porque ele pode causar um bem maior. Vamos pensar, se Deus é infinitamente sábio, e mesmo assim ele permite o mal, é porque ele sabe que esse mal não é capaz de extinguir qualquer bem futuro que possa vir. Deus, Criador, infinitamente bom e infinitamente poderoso, permite o mal, como a gente falou também, para preservar a liberdade humana, mas permite o mal porque sabe que nenhuma coisa ruim que aconteça nas nossas vidas é capaz de desviar o plano original de Deus. E qual é esse plano? É que a gente vive na plenitude do amor. Todos os males que podem ser causados por outras pessoas em nossas vidas, eles não são capazes de desviar o bem futuro que Deus quer para a humanidade. O ser humano pode até ficar doente, mas o plano original de Deus é a saúde plena na eternidade, no céu. O ser humano pode até sofrer algum mal, mas o plano original de Deus, o plano infinito de Deus, ele reside na eternidade, no céu, que é a alegria eterna. Nada é capaz de tirar esse bem maior da humanidade. E é por isso que Deus permite o mal. Só que o problema que eu vejo que muitas pessoas têm no seu coração é que muitas vezes esse bem maior ele não é tão sensível a nós seres humanos, mas ao contrário, às vezes ele é muito escondido. E é por isso que a gente precisa ter fé e esperança nesse Deus infinitamente bom, que é capaz de, apesar de todo o mal, oferecer o maior de todos os bens para a nossa vida, que é a salvação eterna. Quando eu digo que do mal pode surgir um bem, é que Deus, infinitamente poderoso,
É como se ele conseguisse tirar leite de pedra. A partir desse mal, surgir um bem maior. E é por isso que ele o permite, a fim de preservar a nossa liberdade e a nossa capacidade de amar. Beleza, o que você está me dizendo é que o mal, ele pode acontecer e dele surgir um bem maior? Mas então significa que Deus quer o mal? Porque o que parece, e eu sei que pode parecer isso, é que se Deus permite o mal para que dele retire um bem maior, é como se Deus quisesse o mal no plano da criação. Eu gosto que o mal aconteça para que o bem possa vir. Não, evidentemente que o plano original de Deus é que o bem venha direto, sem ter nenhum intermédio, que de fato tudo seja plenamente bom. Tolerar um mal, poder trazer algum tipo de bem, não significa de forma alguma que a gente tenha que incentivar o mal, incentivar as práticas ruins. Não é porque a partir de um roubo pode vir alguma coisa positiva na vida de quem foi roubado, que o roubo passa a ser uma coisa aceitável. Pelo contrário, o fato do roubo trazer consequências negativas também, senão ele não seria mal, é justamente razão suficiente para que a gente pare de roubar e pare de fazer qualquer coisa ruim. Deus simplesmente permite o mal, ele tolera o mal, mas de forma alguma ele quer o mal. Todos nós passamos por tribulações e dificuldades, mas quando nós olhamos com o olhar da fé, de que nós temos um Deus que nos acompanha, então a gente sabe que nenhum mal vai poder nos vencer, que o amor de fato vai ser capaz de nos guiar e de nos elevar ao mais alto dos céus. Então, quando nós olhamos com esse olhar de confiança em Deus, nós sabemos que nenhum mal, nenhum mesmo, será capaz de nos vencer, porque de fato nós estamos acompanhados pelo próprio amor, pela própria bondade, que é